Se a gente falando de uma periferia dessa, como que você enxerga o narco-estado? Porque, de alguma forma, eles protegem ou equilibram, né? Tipo assim, lá todo mundo é mais ou menos semelhante. O narco-estado é uma benéfice nesse Olha, eu nesse posso ponto? te lembrar, se eu puder dar um exemplo pessoal, eu uma vez fui fazer trabalhos no Complexo do Alemão. Tinha um pessoal que estava fazendo, me chamou. E eu lembro da gente fazer uma entrevista, uma reunião com mães que tinham perdido os filhos por bala perdida da polícia. Né? E mães assim, de 20 anos, 22 anos, 18 anos. A bala perdida é perdida, né? Não. Pois é. A bala perdida tem um endereço certo. É muito Entendi. interessante isso. E aí eu lembro de uma coisa muito interessante que uma delas falou assim, olha só a diferença. Quando a polícia, porque ela quis me levar para casa dela para mostrar todos os projéteis que estavam em cima do teto. Ela falou, olha, a polícia, quando entra aqui para atirar, ela arrebenta a minha porta, ela quebra a minha televisão, ela bota uma arma no meu marido, ela pega o meu sabão em pó e fala, isso aqui você roubou da sua patroa, não foi? Certo? O tráfico, quando entra, bate na porta e pede. Quer dizer, ninguém está fazendo aqui um elogio do tráfico, mas só para você ver qual é o tipo de vida que essas pessoas têm. Né? Então, que você tem um poder entre o crime, certo? E uma certa organização da sociedade, certo? É triste que isso aconteça, mas é isso que efetivamente está acontecendo. E ainda digo mais, quer dizer, a gente sabe muito bem que o narcotráfico e a polícia estão totalmente interligados. Não tem o narcotráfico contra a polícia. Não, são duas faces do mesmo processo. Né? Não existe um sem o outro. Né? Esse é um problema brasileiro. Quer dizer, você começa a fazer a linha, você encontra a polícia. Você encontra o cara da polícia que recebe material, que recebe drogas, certo? O cara da polícia que vende as drogas. Pô, você acha que as drogas vêm da onde? E quem faz a apreensão? Né? Então, tem uma relação muito profunda que mostra que a polícia é um problema da sociedade brasileira. Eu fiz uma loucura na vida de ser candidato a deputado federal em 2022. É uma só loucura, não faço isso de novo. Né? Mas uma das nossas propostas era o fim da polícia militar. E o que substituiria a polícia militar? Veja, o Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo que tem uma polícia militar. O Brasil é uma exceção. A ideia da polícia militar é uma aberração. O que é uma polícia militar? É uma polícia que segue a lógica militar. A lógica militar é uma lógica do amigo e do inimigo. Só que dentro de um conflito social, quem que é seu inimigo? Não tem inimigo. Certo? Você faz isso quando você vai falar sobre inimigo externo. Só que eles tratam a parte da sociedade brasileira como inimigos externos, com o mesmo tipo de extermínio que eles fazem com o inimigo externo, com o mesmo tipo de violência que eles fazem. Então, normalmente os países que têm polícia militar, as polícias militares, elas policiam só as fronteiras e os quartéis. No Brasil, não. A polícia é todo o espaço urbano. Né? Então, claro que você pode acabar com a polícia militar, não significa que você não vai ter polícia. Você vai desmilitarizar a polícia. Você vai fazer com que a polícia ela tenha uma outra formação, que ela tenha um outro tipo de capacidade de mediação de conflito social, que está longe do seu caso atual. Longe do seu caso atual. A função principal da polícia é a proteção da população, não é isso? Olha, olha que coisa engraçada. Eu lembro, tem uma época, no começo dos anos 2000, quando teve várias manifestações antimundialistas no mundo, em Gênova, na Itália, um ativista morre. E aí o pessoal vai lá perguntar para a polícia. Como assim? Mas a função da polícia não é impor a ordem? E foi muito interessante o que o chefe da polícia falou, porque a polícia às vezes fala a verdade sem perceber. Né? Falou, não, a função da polícia não é impor a ordem, a função da polícia é organizar a desordem. Ou seja, está longe, a função da polícia nunca... A polícia é uma parte da desordem. Desculpa. No caso brasileiro, é uma parte da desordem. Certo? Quer dizer, a polícia ela chega... Você tem momentos onde a sociedade está lá fazendo manifestações, discussões, debates. Ela chega, arrebenta com tudo. Você vai na universidade, ela joga bomba de gás lacrimogêneo. Já tive que sair da aula por causa de bomba de gás lacrimogêneo. Teve uma época que a polícia... Essa ação policial. Mas que ordem é essa? Que ordem é essa? Eu pago o seu salário para você jogar bomba de gás na universidade, porque você tem meia dúzia de estudantes que estão lá se manifestando. Você percebe? Então, de onde vem a ideia de que a polícia garantiu a ordem em algum momento na sociedade brasileira? Ao contrário, que ordem é essa que ela garantiu? Essa aqui é uma questão interessante. Que ordem que ela garantiu? Em janeiro, lá no golpe, se a polícia não chega, quem faria? Mas a polícia permitiu o golpe.
polícia não fez nada. Falando do 8 de janeiro, ela não fez nada. Ela deixou as pessoas quebrarem os palácios do Planalto, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal. Cara, se eu tivesse lá, eu fazia mais do que a polícia. Entendeu? Por quê? Porque a polícia estava envolvida dentro do processo. Eu queria insistir nesse aspecto. A polícia, como as Forças Armadas Brasileiras, é uma força de desordem nacional, porque elas tentam preservar uma ordem que é a desordem. A ordem que elas querem preservar é uma ordem baseada na exploração, na hierarquia, sabe? Nessa sociedade de poucos. Ela quer preservar essa sociedade de poucos. Então, é claro, ela quer preservar a sociedade de poucos da raiva de muitos. Então, claro, isso é desordem. Isso é verdadeira desordem. Não tem nenhum momento nos últimos 60 anos, 70 anos da história brasileira, que as Forças Armadas serviram para alguma coisa a não ser desestabilizar a ordem política nacional. Como agora. A gente tinha um governo que era um governo militar. O governo Bolsonaro tinha mais de 7 mil militares no primeiro e no segundo escalão. 7 mil militares. Militar no Ministério da Saúde, militar no Ministério da Educação. O que militar está fazendo no Ministério da Educação? De onde tiraram a ideia que eles têm algum tipo de capacidade de saber para fazer alguma coisa? Ministério da Saúde. Você viu a catástrofe que foi a pandemia? O ministro era um militar. Um militar que ficava escondendo dados. E errou logística, né? Pra mandar oxigênio, mandou para outro Pois lugar, não. O Brasil é um país que tem 3% da população mundial. A gente teve 13% das mortes do Covid. Assim, não tem o que esconder quando você tem um número desse. Está óbvio que teve um problema dentro do processo de gestão. O Brasil era considerado a pior gestão do mundo em relação à pandemia. Quer dizer, o Estado não foi mesmo capaz de preservar sua população de uma catástrofe sanitária. A primeira função do Estado é preservar a sociedade em situação de guerra e de catástrofe. Essa é a primeira. Nem isso eles foram capazes de fazer. E era um Estado onde a base militar estava lá. Então eu pergunto, que ordem é essa? Que ordem é essa?